10 horas e 21 minutos, 10 e 21. Doutor José Milagre, mais uma vez conversando conosco na programação da Jovem Pan. Milagre, bom dia, mais uma vez obrigado por conversar conosco. Milagre, bom dia. Alô? Ainda não? Bom dia, Alexandre. Bom dia. Alô, consegue me ouvir? Agora sim, agora consigo. Consegue me ouvir? Agora consigo, Ótimo. Milagre. Tudo certo? Agora sim? Bom dia, Pitoli. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Agora sim, vamos lá. Milagre, você está tratando de um assunto também bastante importante. Acabamos de ouvir aqui agora há pouco, o Tiago é motorista de aplicativo, trabalhando em Bauru, preocupado com as questões envolvendo os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual, a exemplo de máscaras, enfim, com a dificuldade de encontrar, com preços super majorados, enfim. Mas eu quero ir além. Qual é a relação hoje desse motorista de aplicativo com o coronavírus, com os decretos, com as orientações? Qual é a relação desse cidadão que fazia o seu faturamento diário com o transporte de passageiros e se vê nesse momento, num momento difícil, num momento de isolamento? Milagre. Pitoli, essa é uma questão bem polêmica. Ela vem sendo discutida no mundo todo. Espero que vocês consigam me ouvir aí. Até a internet está prejudicada em tempos de coronavírus, né? Muita gente conectada na internet. E o Uber anunciou um auxílio, né, aparentemente para aquelas pessoas que foram diagnosticadas ou suspeitas e que estiverem em quarentena. E esse auxílio ele vai envolver o pagamento de uma média aí dos últimos 6 meses de rendimento do motorista. E que também vai remunerar essas contas que estão sendo suspensas, caso seja confirmado o Covid. A grande questão é o que o Uber vai fazer com os mais de 850 mil motoristas que não podem cumprir determinação das autoridades de saúde porque eles precisam estar na rua. E hoje, mais do que nunca, eles estão cumprindo um papel essencial. Se já era essencial hoje, com essa pandemia e as recomendações de isolamento social, as pessoas utilizam não só os pedidos, iFood, mas Uber também. E aqueles, né, que também estão sofrendo com a redução brutal da demanda nas cidades. As cidades estão desertas e nós temos relatos aqui de afetação de corridas em mais de 80%. Então as pessoas, esses motoristas, eles não têm demanda, simplesmente parou. Não é só essa categoria que está sendo impactada, mas ela é uma categoria impactada, Pitoli. Então as empresas têm, na medida do possível, anunciado auxílios. E isso vem trazendo à tona uma nova rediscussão de algo que já era pacífico no Brasil. O Tribunal Superior do Trabalho entendeu recentemente que o motorista do Uber não tem vínculo empregatício com a Uber, ele não é um empregado, ele é um autoempreendedor, ele é um motorista independente, o que, embora seja diverso, o TRT, por exemplo, de Campinas e da segunda região já reconheceu o vínculo trabalhista, mas isso vem redemandando uma nova discussão. E nos Estados Unidos, essa discussão, por conta do Covid-19, ela foi reaberta. Ou seja, há uma tendência na Califórnia a interpretar uma relação de trabalho, uma relação empregatícia entre os motoristas e o Uber, o que aconteceu recentemente na França. A França, o tribunal francês, entendeu muito recentemente, em março, que a decisão de tornar um motorista do Uber empregado da Uber, porque ele não tem independência e liberdade. Na verdade, ele tem que seguir os preços, as decisões. Então, a França entendeu que o motorista de Uber é um empregado do aplicativo. E essa pandemia vai trazer à tona novamente essa discussão. Será que o motorista é simplesmente uma pessoa que acredita no modelo de negócios e é independente, ou ele é um empregado?
E diante de uma crise como essa, uma pandemia, essa flexibilização dos direitos sociais expõe esses motoristas que não têm nada para receber, não têm o que fazer. Então essa é a discussão que está se travando nesse momento, Pitoli. Aliás, e certamente muitos setores vão passar por uma rediscussão pós-Covid-19, justamente por conta desse ajuste na carga, né, do ponto de vista de dificuldades, demandas, necessidades que vão surgir ao longo dessas próximas semanas no enfrentamento, no isolamento, e muitos sofrendo, em especial nesse assunto de hoje, os motoristas por aplicativo, justamente por conta da baixíssima demanda, né, de passageiros. Lembrando que se nós temos bares, restaurantes fechados, as festas estão proibidas, canceladas, aglomerações, certamente este grande público atendido pelos motoristas de aplicativo estão fora de circulação. Quer dizer, sem trabalho. E gera uma relação de dependência entre o motorista, o aplicativo e o passageiro, evidenciando essa questão que você colocou agora, né, Milagre? Exatamente, Pitoli. Esses players da gig economy que nós falamos, Uber, Cabify, 99, esses caras sempre pregaram a não classificação dessas pessoas como empregados, como os trabalhadores. Eles dizem que eles estão criando uma nova era do trabalho, né? E que essas regras de relação de emprego são antiquadas. Porém, esse caso Covid, ele serve para trazer essa rediscussão. O quão frágil é um motorista de Uber nesse momento? Ele não tem direito a nada, nada. Para que você tenha uma ideia, nos Estados Unidos, os motoristas estão processando o aplicativo, acionaram a Procuradoria-Geral e o fundamento é a queda do volume de trabalho. Eu tinha contas para pagar e, de repente, eu tenho 5% de demanda. E eles estão buscando uma proteção. Já se cogita até mesmo de um pedido de moção de emergência, pedindo que o tribunal conceda uma liminar para reconhecer o direito desses motoristas, como licença médica paga, e isso pode levar a uma reclassificação desses profissionais, que hoje, no Brasil, pela autoridade máxima trabalhista, são motoristas independentes, mas está se pensando em a possibilidade deles serem considerados trabalhadores com benefícios. Lembrando, Pitoli, embora o TST tenha entendido que não há relação trabalhista, nós temos diversas decisões nos tribunais regionais, tanto da 2ª como da 15ª região, reconhecendo o vínculo e, consequentemente, reconhecendo o vínculo, todos os direitos que caberiam àqueles que conseguem ficar em casa agora. Existem pessoas que estão em casa agora, tranquilas, asseguradas no seu salário, porque possuem uma relação de emprego. Bem diferente é o motorista independente. Hoje ele está ao léu, apesar do apoio que a empresa anunciou para quem é infectado, nós não sabemos nada ainda se há um apoio para aqueles que estão na rua e fazendo um serviço hoje que é essencial, né? Entrega de comida, entrega de alimentação, que hoje são um dos poucos serviços que permanecem aí ativos, né, Pitoli? Agora, Milagre, a minha dúvida é uma categoria que dificilmente tem como se unir do ponto de vista de ter um local, um ponto de encontro, uma sala de reuniões, uma estrutura física que os receba. Não é esse o objetivo do Uber ou de qualquer aplicativo, né, nesse sentido, né? Mesmo porque cada um por si, como você mesmo está colocando. Aí a minha pergunta, essa categoria está organizada a este ponto no Brasil, a ponto de trazer ou fazer reivindicações pontuais para tentar melhorar essa relação? Excelente questão, Pitoli. Na Europa, que a gente tem acompanhado de perto, porque vira tendência, e isso chega para cá. Os motoristas se organizaram especificamente não só em grupos locais, mas em um cenário nacional, né? Porque hoje você tem um reflexo muito forte dessa economia que nós chamamos de economia autoempreendedora, não é? E que, lógico, né, tem vários benefícios, e aqui ninguém quer, por outro lado, também não ponderar esses benefícios de qualquer pessoa hoje poder ter um aplicativo, poder criar sua renda, não só sua renda extra, mas hoje muitas pessoas vivem desse cenário, e isso é muito importante. Isso democratizou o acesso ao transporte privado, democratizou o acesso à alimentação. É inegável o avanço que essas startups trouxeram. A questão é, esses motoristas, nesse modelo, eles geram algumas expectativas de ganho, muitos abdicam do seu negócio,
eles não têm como fazer isolamento social, porque se ninguém for entregar a alimentação do empregado que hoje está em casa tranquilamente, com o seu salário, que será recebido ao final do mês tranquilamente, ele não tem como ficar em casa e ele tem essa exposição. Na Europa e Estados Unidos existem associações e jurídicos especializados na defesa desses motoristas. Aqui no Brasil, eu verifico sim a união deles, mas num contexto mais local, né? Para se ter uma ideia, recentemente, agora, antes do surto da pandemia, a Câmara de Vereadores de São Paulo estava votando um projeto para engessar o Uber, né? Então, um projeto para burocratizar o Uber, e gerou muito problema, porque eles precisaram se mobilizar e quase que passa. A todo momento, o legislador está tentando criar algo para prejudicar essa atividade. Então, eu preciso ficar atento. Então, existe, Pitoli, existe. Bauru, eu sei que existe um grupo organizado que está discutindo as frentes, em outras cidades, mas para que essas questões cheguem, você sabe, isso é âmbito federal, né? Então, para que a gente possa ter uma mudança de jurisprudência, uma legislação mais equilibrada, que não engesse as startups, mas, por outro lado, não deixe os motoristas ao léu, como existe hoje, né? Como está hoje, como eles estão sentindo hoje. A gente acabou de ouvir aí um motorista de Uber, há necessidade de uma organização federal. Essa organização a nível nacional eu desconheço como ela esteja articulada hoje, Pitoli. Aliás, Milagre, nós temos hoje o motorista que está nas ruas tentando sobreviver, gastando mais do que o normal. Ele está comprando máscaras a R$5, uma caixa com 20 máscaras a R$100, ele está gastando com álcool em gel para limpeza e asepsia do carro que ele não gastava anteriormente. Quer dizer, tem uma série de ações que estão sendo adotadas, medidas adotadas por esse motorista em livre iniciativa, né? Ele está tomando essa iniciativa, aumentando o custo, né, nessa operação. Exatamente, isso ele não tem de onde ressarcir, né? Então, as empresas de aplicativos, né, nos Estados Unidos a gente tem 5 concorrentes do Uber, né? Aqui a gente fala muito de Uber e 99. Todas estão criando programas. Obrigação legal de criar um programa é uma obrigação moral, uma obrigação ética. Sim. É a mesma obrigação de um empregador hoje em não mandar embora um colaborador porque ele está em casa numa quarentena, embora nós saibamos, infelizmente, aconteça isso, né? Agora, isso vai se estender a todos esses gastos, todas essas despesas. Então, o que nós queremos trazer aqui a discussão e a reflexão de todos os ouvintes da Jovem Pan, sem defender qualquer tese, é justamente isso. Quão fragilizado ficou esse trabalhador da nova economia. A nova economia é ótima, fantástica, independência, não trabalho para ninguém, faço o meu horário, trabalho quanto tempo quiser. Recentemente o Uber até estabeleceu o máximo de 12 horas diárias, porque as pessoas estavam virando, dirigindo, aí, e isso era muito perigoso. Por outro lado, nós verificamos essas situações. Nós não temos adicional de insalubridade, nós não temos adicional de periculosidade, todas essas horas trabalhadas. E quando nós experimentamos uma situação de crise, Pitoli, isso é muito novo, a gente não sabe se vai enfrentar novamente. É que se expõe à fragilidade desse modelo. Ele é muito bom. Por outro lado, existe essa questão. Então, talvez seja o caso de nós começarmos a caminhar para algo equilibrado, né? Nem tão restritivo, que ingesse modelo de negócio, mas, como nos Estados Unidos, a Califórnia, por exemplo, projeto de lei 5 da Califórnia lá, o Uber está classificando esse projeto de lei como uma aberração, porque ele quer classificar os trabalhadores autônomos como empregados, e o tribunal está pendente nesse sentido. França regulamentou como empregado, Estados Unidos tendente a regulamentar como empregado. E no Brasil, como é que nós vamos tomar essa decisão de forma equilibrada, pensando nesses profissionais que eram essenciais e agora, nesse momento, eles são mais essenciais do que nunca, né, Pitoli? Sem dúvida, sem dúvida. Milagre, muito obrigado mais uma vez por conversar conosco. Provoque-nos sempre que tiver algum assunto importante para a gente trazer para o ouvinte Jovem Pan. Gosto muito de conversar com você, sempre muito esclarecedor, pontual e certamente contribuindo nesse momento fundamental onde a informação é a principal arma. Doutor José Milagre, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pitoli, obrigado a todos os ouvintes, e a gente vai continuar monitorando quais são as ações dos aplicativos, o que eles estão oferecendo e, na medida do possível, cobrando, que efetivamente, nesse momento de crise, ofereçam mais, não só para quem está infectado, mas para quem está na rua,
prestando esse serviço tão relevante que esses profissionais, esses motoristas de aplicativo prestam a toda a sociedade. Obrigado a todos. Perfeito. Obrigado. Doutor José Milagre conversou conosco, 10h35.